universo da mídia impressa para alunos da rede pública de ensino da cidade e distrito. Uma oficina que ampliou o universo de possibilidades de comunicação para os estudantes. Confira. A ideia da gente promover essas oficinas foi para despertar nas crianças, né, o interesse pela mídia impressa, porque mesmo tendo o advento aí das mídias sociais, da televisão, de tudo, a mídia impressa a gente sempre acredita que ela vai continuar existindo e vai ser importante. O contato com as crianças é sempre muito rico, porque a gente vê nelas o interesse sobre qualquer assunto que sai fora da rotina delas. É claro que tem sempre aquele aluno ali que está aproveitando porque não está dentro da sala de aula, mas ali a gente percebe que as crianças têm interesse, muito interesse, desde que sejam realmente estimuladas para isso. Então, o contato é sempre muito bom, a oportunidade de falar com elas, de vivenciar um pouco, por mais que seja rápido, a realidade delas lá na localidade. Nós também pensamos num público um pouco mais adulto, né? E aí então a opção pela escola estadual aqui do São Jorge, né? Que é uma escola com alunos já um pouquinho mais maduros, né? E que estudam à noite. Então é uma experiência que nós estamos compartilhando com dois públicos diferentes. E por mais que a gente tenta ensinar, a gente tem aprendido muito com eles. Eu esperava que houvesse um interesse, que a meninada fica assim, querendo redigir, mas não imaginava que fosse esse alvoroço. Porque, na verdade, eles ficaram muito mais animados do que eu esperava. Eles se animaram com fazer a entrevista, aí eles ficam perguntando quando é que vai ter mais, quando é que vai ter mais. E o jornal tem 4 páginas e por eles a gente já tinha escrito umas 10 páginas, né? E eu tenho que ficar segurando, não, só tem este conteúdo, só tem 4 páginas, e eles querem escrever mais porque eles querem entrevistar mais. E eles ficaram encantados com a máquina fotográfica, eles ficaram encantados com a câmera de vídeo, e eles estão encantados com a redação, o que é, assim, mais interessante que eu acho. Porque não só aquela coisa natural de gostar da tecnologia que a criança e o adolescente têm, mas mesmo de gostar de redigir e de aprender a linguagem jornalística. Eles estão lendo mais, eles estão lendo jornal, eles estão lendo revista. Então, assim, eu acho que ultrapassou tudo que eu imaginava, assim, tudo que eu esperava. Já nós escrevemos no papel tudo que elas falou, aí nós saiu, entrevistou a Preta, nós entrevistou a Marlene Rezende. Aí ficou contando história de assombração e batizado. Gostei muito de ficar trabalhando com a Dolores e sair da escola um pouquinho e escrever os negócios ali, ajudar meus colegas a digitar. Eu também sou professor, né? Além de jornalista e coordenador do jornal, sou professor. E o maior desafio como professor, a gente vê hoje em dia, é conseguir prender realmente a atenção da moçada, né? Hoje em dia os estímulos são muito grandes, né? A molecada está sempre conectada. Então quando a gente vê projetos como esse, a gente percebe que esse tipo de iniciativa tem o poder de realmente captar a atenção, de realmente mobilizar as crianças e gerar cidadania. A gente veio aqui na escola, todos os alunos que iam participar, depois a gente subiram lá na casa do povo para perguntar as coisas, saber um pouco da história do Cruzeiro, da religião, assombrações. Foi muito interessante a gente saber a história de algumas belezas daqui do Cruzeiro, história de belas casas. A gente também entrevistou o marido da Dolores, ele contou a história de como foi construído a casa dele, o casarão, que já tinha o casarão antes, que assim, teve muitas mudanças no espaço físico. E a gente escolheu então o Cruzeiro dos Peixotos por 2 motivos, né? Primeiro, porque é um distrito e é sempre bom a gente aproximar dos distritos, ainda mais de um distrito assim tão bucólico, tão encantador quanto o Cruzeiro, né?
E também porque a gente tem um sonho, né? Quando a gente leva uma ideia. Eu tenho um sonho de que o Cruzeiro possa despertar por essa oficina e amanhã dar continuidade no seu próprio jornal, né? Porque lá tem muitas peculiaridades e muitas histórias para contar e muitas reivindicações para compartilhar. Na rede pública, né, seja municipal, estadual, a dificuldade já é grande nos grandes centros, né? Então, que já é mais próximo, os professores têm mais interesse em atuar porque é mais perto. Isso, quando vai para o distrito, né, que tem uma distância maior desses grandes centros, a dificuldade ainda é maior. Então, eu acho que é muito legal quando esse tipo de iniciativa, focando principalmente essas crianças que têm menos acesso. Já tem uns 5 jornalistas por aqui, sabe? Assim, querendo ser jornalista de jornal, outro quer ser jornalista de televisão, a coisa já está meio delineada. E segundo, que eles têm muita vontade de manter o jornal. Mas a discussão agora passa pela questão do recurso para a gráfica, para fazer o jornal. Então, a ideia que surgiu dentro da escola é da gente fazer o jornalismo digital, da gente partir para um blog, de abrir um blog na escola com essa experiência que os meninos estão adquirindo, de ir para a rua, fazer as entrevistas, trazer, digitar o material, redigir e pôr no blog. E é um blog da escola, mantido pela escola, com a ajuda do professor de informática, com a ajuda do professor de história, e que eles mesmos vão alimentar esse blog com essas notícias. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.